Vygotsky afirma que no desenvolvimento cultural do indivíduo, a relação entre ontogênese e filogênese é distinta daquela que ocorre no desenvolvimento orgânico. No desenvolvimento orgânico, a filogênese está incluída no potencial e se repete na ontogênese, ao passo que no desenvolvimento cultural haveria uma relação real. Vygotsky chama de uma inter-relação real entre filogênese e ontogênese. Mas por que inter-relação real? Porque não há uma verdadeira interação entre o embrião e a mãe, entre o ser já desenvolvido e o ser em formação. Ao passo que no desenvolvimento cultural, essa inter-relação é a força motriz básica do desenvolvimento. Decorre, entretanto, a partir dessa premissa, o questionamento sobre o que caracteriza esse desenvolvimento, isto é, o que é um ser humano plenamente desenvolvido? Já de partida esclarece-se que a resposta a essa pergunta não deverá ser encontrada num modelo metafísico de ser humano, mas a partir da perspectiva materialista histórico-dialética, ou seja, numa concepção marxista da história humana. Nada disso faz sentido na perspectiva do relativismo pós-moderno, no qual perde todo o significado da própria ideia de desenvolvimento. Essa questão seria por si só suficiente para desautorizar todas as tentativas de incorporação da psicologia vygotskiana à ideologia pós-moderna. Nesse sentido, apontamos o papel fundamental do professor como modelo desenvolvido de ser humano para as crianças e adolescentes. Pois a educação que rechaça a forma final para interagir com a forma inicial e se limita a práticas onde as crianças e adolescentes se desenvolvem somente entre outras crianças e outros adolescentes, ou seja, no meio composto de coetâneos portadores da forma inicial de desenvolvimento, as ações destes sempre irão se desenvolver de modo muito lento, muito particular e nunca atingirão aquele nível que atingiriam quando existe no meio uma forma ideal correspondente. Porém, essa forma ideal, o modelo adulto de ser humano, não pode ser interpretada de forma abstrata. O adulto, o ser desenvolvido, é orientado pelas formas complexas de comportamento que são apropriadas por ele numa determinada sociedade, que, consequentemente, objetiva tais formas de comportamento de acordo com o contexto histórico e social. Eis aí a necessidade de lutarmos por uma sociedade mais equânime e que supere a lógica do capital. Dessa forma, qual modelo adulto que as crianças e adolescentes de nossa sociedade vão imitar? Para que paulatinamente possam formar o seu sentido de vida, sua personalidade, sua concepção de mundo. Qual a qualidade das mediações que os adultos, os modelos de ser humano desenvolvidos, estão transmitindo às futuras gerações? E se esse modelo adulto transmitir apenas as formas cotidianas e fetichistas de desenvolvimento humano? Como as crianças e os adolescentes poderão se desenvolver de forma omnilateral? Pois bem, tanto a psicologia histórico-cultural quanto a pedagogia histórico-crítica tem como objetivo formar representantes do gênero humano e não somente representantes de uma dada classe social. É bom lembrar que na pedagogia histórico-crítica, a questão educacional é sempre referida ao problema do desenvolvimento social e das classes. Bom, podemos pensar numa aplicação, numa aplicabilidade pedagógica e psicológica desse pressuposto, da importância da relação do ser mais desenvolvido com o ser em desenvolvimento, a partir da teoria da periodização histórico-cultural do desenvolvimento humano. Nós sabemos que a referência dessa teoria é a atividade de trabalho, e todas as demais atividades elas estão direcionadas à atividade principal humana, à atividade teleológica, à atividade de trabalho. E isso é um pressuposto muito importante para o trabalho do professor e também do psicólogo.
No livro A Periodização Histórico-Cultural, no capítulo 3, a professora Juliana Pasqualini vai falar um pouquinho sobre essa questão metodológica e a importância da gente pensar na periodização humana sempre a partir do método inverso, né, de Vygotsky, a partir do